Queridos irmãos, boa noite. Em todos estes momentos que antecedem as comemorações do Natal, somos compelidos a refletir sobre o significado que chega a cada coração, em particular daqueles corações que se dizem cristãos, sobre como efetivamente vivenciam estes dias, em que devemos nos voltar aos exemplos que nos chegaram há 2000 anos, como bênçãos de Natal. Porque naquela época vivenciávamos um clima diferente. Afinal de contas, não estávamos acostumados com aquilo que ocorria. A Palestina, então, experimentava situações singulares, como nos são reveladas nos relatos espíritas que nos chegam, para destacar que algo de muito diferente ocorria. Afinal de contas, havia uma produtividade maior na agricultura, o olor, os cheiros que vinham das plantas, das flores, eram mais singulares, as colorações, a temperatura mais amena, tudo fazia destacar de que algo de muito singular estava por ocorrer. E não era por outro motivo que todos aguardavam a chegada do Messias, mas não que ele viesse da forma como veio, porque as nossas impressões daqueles que vivenciavam aqueles tempos na Palestina era de que o Messias seria o que iria nos arrebatar das garras romanas e, portanto, seria ele o triunfador. E se era o triunfador, deveríamos nos preparar todos para cobri-lo de homenagens, para destacá-lo, conferindo a ele lugar de destaque. Certamente seria abrigado em berço ornado de pedras preciosas, e ali, localizado no templo, erguido para a glória e para a louvação ao Pai eterno, ali seria o local adequado para abrigar aquele que viria em nome do Senhor para a libertação dos judeus. Era essa a imagem que ficava. Mas não foi assim que ocorreu com o maior entre todos que aqui chegaram para vestir uma roupagem carnal, porque ele era especial e nós não percebíamos aquilo de especial que vinha na mensagem do Cristo, nos revelando sobre o que de fato distingue aqueles que se aproximam da luz. Porque estávamos acostumados a perceber como vitoriosos os guerreiros, os conquistadores, e imaginávamos que o Messias haveria de ser mais um conquistador, mais um guerreiro, mais um conquistador de terras, de posses, um libertador do povo judeu. Mas nos relatos extraordinários recolhidos por Lucas junto a Maria, e que possibilitou que ele escrevesse esta passagem extraordinária do anúncio e do nascimento do Cristo, sob a ótica de Maria, nós temos a consideração de um evento transcendental, de simplicidade, de pureza e de absoluta modificação, no sentido como nós compreendemos os vitoriosos, os vencedores, aqueles que
devem ser louvados como os que possibilitaram um novo rumo de entendimento para a sociedade. E Jesus foi indiscutivelmente o maior entre todos, porque a sua chegada, e desde a sua chegada à sua vida, os exemplos que nos legou, mais do que a consideração de milagres, de curas, mas os exemplos morais que nos legou, resistem ao tempo e se configuram como desafios para que hoje possamos, olhando o seu Evangelho, buscar a inspiração para buscar cada um de nós em seus afazeres, em suas atividades, na forma como nos relacionamos com os nossos semelhantes, buscar, vivenciar estes valores evangélicos para nos encaminharmos também para a luz que Ele, afinal de contas, veio nos anunciar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, há o relato de que no 6º mês da gravidez de Isabel, prima de Maria, que havia concebido em idade que já não era de se esperar a gravidez, que tinha recebido o anúncio, o seu marido, Zacarias, de que isso iria ocorrer, e Zacarias duvidando, querendo saber por que, afinal de contas, haveria de ocorrer isso, entendo a mulher dele já uma idade que não mais possibilitava, e tendo sido apresentado o enviado divino que vinha trazer aquela revelação como Gabriel, avisou a Zacarias de que ele ficaria mudo durante um tempo, porque ele não havia compreendido, aceito, acreditado de que aquilo pudesse ocorrer, dado que era, em última instância, da vontade de Deus. E assim ocorreu. Mas Lucas faz questão de mostrar no Evangelho que é o mesmo Gabriel que se apresenta a Maria e vai lhe anunciar, efetivamente, que ela haveria de ser aquela escolhida para abrigar em seu ventre o Salvador. É interessante porque nos avisa que no 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel para uma cidade na Galileia, Nazaré. Vejamos o anúncio que foi feito ao esposo de Isabel, ocorreu em Jerusalém. Aqui estávamos na Galileia e havia uma virgem prometida a um homem. Portanto, Maria era uma jovenzinha prometida a José em casamento. Quando os judeus estabelecem esse vínculo, estabelece um vínculo que ainda não é o matrimônio por si, porque ela ainda não estava a morar com José, mas sobre ela recaíam todas as responsabilidades, porque qualquer coisa que ela fizesse que considerasse-se uma desonra, ela seria considerada uma adúltera e teria que pagar por todas as consequências de uma adúltera e, portanto, o apedrejamento ou outras considerações que haveriam de lhe acometer, se, por exemplo, houvesse a rejeição por parte daquele que era o seu noivo. Então, diante daquela comunicação para Maria, ela tomou-se de espanto, e é dito no Evangelho que o anjo, em se aproximando dela, afirma: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Vejamos que o anjo Gabriel inicialmente diz: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. São 3 sentenças estabelecidas na mesma frase, porque é de se exultar aquilo que havia de ocorrer com ela. Então a primeira percepção que ela tinha que
ter era da alegria de ter sido escolhida para aquela tarefa. E afirma categoricamente que ela é altamente favorecida, porque era honrosa por demais aquilo que era a sua tarefa. E a afirmação categórica: o Senhor é contigo, está contigo, mora contigo, percebe a sua presença em si mesmo. É uma arrebatação extraordinária, porque muitas vezes nós pensamos que isso que está no Evangelho corresponde unicamente a um fato isolado, ocorrido naquela época, tinha por personagem Maria e o anjo Gabriel anunciando a chegada de Jesus. Mas percebamos, 2000 anos depois, que estamos diante do Natal. E o Natal é o momento de recuperarmos isto que nos é trazido na sentença evangélica para nós mesmos. E se fôssemos nós a sermos visitados pelo anjo Gabriel, e ele viria a nos dizer: alegra-te, nós tomaríamos um susto, altamente favorecidos, tomaríamos outro susto. O Senhor é contigo. E como perceberíamos isso? Afinal de contas, estas palavras que chegaram a Maria como uma tarefa que efetivamente ela iria realizar, é um convite e uma anunciação permanente para todos nós. E nós não nos damos conta disso, de que constantemente recebemos avisos para nos alegrarmos, que somos altamente favorecidos e que o Senhor está conosco. São 3 frases que podem ser ditas a qualquer um de nós, mas nós consideramos que isto está remetido a um fato histórico e nos desprendemos do significado profundo daquilo que foi dito a Maria e que, na passagem dos séculos, nos serve a cada um de nós. Maria fica diante desta situação, como é relatado, ela tem um sobressalto diante daquilo tudo, sobressalto que todos nós temos, quando nos apercebemos que Deus está conosco. E ela se apercebe daquilo que era a sua tarefa efetiva. E o anjo diz, segundo o relato do Evangelho de Lucas: não temas, Maria, pois conquistastes benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamará Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Veja que coisa fantástica. O anjo diz tudo isso a Maria, e ela, como espírito de alta envergadura, vai se apropriando daquelas palavras, introjetando, e nela havia a certeza de que Deus habitava nela. Ela entrou em sintonia plena e estas palavras fizeram todo o sentido. Ela, ao contrário de Zacarias, marido de Isabel, não questionou quem era ele, não questionou se era possível que houvesse aquilo, porque ela era muito superior a Zacarias e ela tinha o encontro dela com a verdade da sua própria existência, colocado naquela situação. E mais adiante, portanto, ela faz uma pergunta, não no sentido de dizer isso não será possível. Ela diz como haverá de ocorrer. É diferente. Zacarias, que era ainda a razão funcionando para responder ao anjo Gabriel, pergunta: mas isso
Primeiro diz, isso não é possível porque ela já está com tal idade. Mas Maria, a despeito de não ter ainda vivido maritalmente com José, não se pergunta sobre a tarefa, porque ela encontra-se com essa tarefa, ela percebe quem é ela efetivamente, e ela percebe que Deus estava com ela efetivamente. Se apercebe do Cristo interno. Mas ela pergunta: como será isso, uma vez que não conheço o homem? É uma questão de colocar como se dará. Ela não duvida que ocorra isso. E aí respondeu-lhe Gabriel: um Espírito Santo, veja, não diz o Espírito Santo, um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Um Espírito Santo virá sobre ela, porque era um Espírito Santo, o Cristo de Deus. Haverá de ter com ela. E as pessoas ficam a imaginar como seria isso. Afinal de contas, discute-se numa impropriedade de discutir sobre a virgindade ou não de Maria, que é uma coisa absolutamente acessória, porque ao longo dos tempos se invocou pureza, isso em função de uma concepção absolutamente humana de que pureza estava relacionada com a virgindade. Quando virgindade, ao dizer-se virgem, se referia a uma mocinha, aquela que em última instância ainda não tinha também tido relações sexuais, maritais, mas mocinha, jovem. Então dizia-se isso, mas a grandiosidade de Maria estava exatamente na percepção de que aquilo haveria de ocorrer, porque o seu encontro com a verdade que vinha lhe trazendo o anjo Gabriel, a ele ela não pôs nenhuma dúvida, e a sua pergunta se decidiu unicamente no sentido de saber como efetivamente se daria tal acontecimento. E eis que, naquela situação, ela dá uma resposta extraordinária. Porque vejamos, quando fazemos a oração do Pai Nosso, dizemos: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente diz: seja feita, não sabe-se quando. A gente se coloca na disposição de fazer algo que é a vontade de Deus, mas nós não temos certeza quando isso se dá. É como assim, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo de fazer a tua vontade, mas é algo mais distante, seja feito, né? Como quando alguém chega e diz assim: e você, Érico, é capaz de fazer tal coisa e tal? Aí eu digo: eu tenho vontade, quem sabe, em algum dia desse eu faça e tal. Às vezes a gente ora e diz: seja feita a sua vontade, mas a compreensão nossa é que essa vontade vai se revelar talvez mais adiante. Mas Maria é imperiosa, porque o anjo diz: é necessário que isso ocorra. E ela disse: faça-se conforme a vontade do Senhor. Ela não nos disse: então tá bom, mais tarde esse negócio que você disse, quem sabe mais tarde, né, eu vá engravidar. Não, ela disse: faça-se, é imediato, é aceitação imediata, plena. Ela sabia que ali era o momento de haver a concepção, não era depois de amanhã, era ali naquele instante. E não haveria tempo para as núpcias, para os casamentos, para nada, teria que ser feita imediatamente. E com que autoridade aquela jovem disse: faça-se conforme a vontade do Senhor. É essa magnífica resposta de Maria que representa o significado dela como um espírito de escola. Faça-se agora, imediatamente.
E é relatado no Evangelho de Lucas, mais adiante, de que 3 meses passados, quase, um pouquinho menos, ela vai visitar Isabel. A visita a Isabel se faz de modo a que ela alcance uma região montanhosa perto de Judá, que simbolicamente significa ela precisava se isolar, ela precisava alcançar os montes, portanto, precisava de um momento de recolhimento e de busca da paz e do encontro com o divino. No Evangelho, sempre que nós nos dirigimos a um momento de reflexão e de busca de Deus, nós subimos ao monte. E Maria subiu ao monte, ao encontro de espíritos também elevados, para um contato mais direto naquela situação em que ela experimentava os primeiros instantes da gravidez. E vai visitar Isabel, que já está próxima de ter, de efetuar já o nascimento de João Batista. A chegada dela é relatada por Lucas numa passagem singular, porque fica muito explícita que este encontro de Maria com Isabel se dá o contato também do Cristo com João Batista, cada um no ventre que os albergavam. E diz Lucas que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E é impressionante o que se passa logo em seguida, porque apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança deu saltos no ventre dela. E segundo o relato de Lucas, Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Houve aquela movimentação, e Isabel, que estava albergando em seu ventre um Espírito santificado, João Batista, Elias, ele, em reconhecendo a presença do Cristo ali com Maria, se movimenta, e como ele era um espírito de escol, ele tem a possibilidade de se expandir e expande-se. A gente poderia dizer vulgarmente que Isabel foi incorporada pelo espírito de João Batista ou de Elias, e eis que exclama em voz alta. É interessante porque, se não fosse assim, o Evangelho diria: aí Isabel respondeu a Maria, mas não diz que ela exclamou em alta voz. Era uma voz diferente, potente: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Saudação maravilhosa do Espírito Santo que estava albergado no ventre dela e que fala através dela. Como é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? E logo em seguida, Isabel, que percebe aquilo que é dito, aí diz: pois logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Isabel reconhece aquilo que ocorre de forma maravilhosa, magnífica, do encontro daquele espírito extraordinário, Elias, que viria a se chamar João Batista, encontrando com o seu Senhor ali no ventre de Maria, e faz a saudação extraordinária. Magnífico esse encontro, porque em última instância é o encontro desses dois personagens, o precursor João Batista e o Cristo Jesus, ainda no ventre das suas mães. E Maria, em resposta a Isabel, realiza naquele instante
do encontro fantástico, uma resposta que é um cântico, um louvor, que na realidade recupera passagens do Antigo Testamento, e ela diz: minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade ou na pequenez de sua escrava, de sua serva. Pois de hora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. Depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. É um cântico extraordinário de Maria, e o evangelista diz que ela ficou lá 3 meses e, portanto, presenciou o nascimento de João Batista. Mas o que é interessante nessa passagem, reconhecida como Magnificat, como um cântico de louvor, essa resposta de Maria é uma das passagens mais belas, poéticas do Evangelho, mas é também uma passagem a reconhecer a reencarnação, porque afinal de contas, o Senhor é aquele que depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Nada disso poderia ocorrer em apenas uma encarnação. Alguém que ouça isso e imagine, vai dizer: isso que Maria disse não ocorre. Porque onde é que estão os poderosos caindo? Onde é que estão exaltados os humildes? Isso só poderia ocorrer ao longo de várias gerações, mas ela diz que a misericórdia divina se estende de geração em geração sobre os que o temem. Evidentemente que não seria de geração a geração para aqueles que são herdeiros de quem efetivamente se vincula ao Senhor, porque não seria Deus perfeitamente justo, porque eu dependeria de ter um avô, um bisavô, um trisavô maravilhosamente ligado a Jesus e ao Senhor para ser, em última instância, beneficiado com a sua misericórdia. E se eu tivesse a infelicidade de ser descendente de alguém que não assim procedesse, não teria acesso a essa misericórdia. Mas a palavra de Maria é fantástica. Sua misericórdia se estende de geração em geração. A cada vez que vimos a carne, a misericórdia de Deus se nos apresenta. E aí, logo em seguida, é Lucas a nos relatar o nascimento de Jesus. Mas não é um nascimento qualquer, porque já se diz que José leva Maria a Belém, naquela situação do recenseamento. E vão ter em Belém, numa situação tal que chegam a ocupar um estábulo. Naquela época, não necessariamente seria uma gruta. Há uma configuração da ideia de que Jesus, não tendo lugar, nenhuma estalagem, nenhum albergue que lhes pudesse abrigar, ficou numa gruta com alguns animais. Estar com os animais não necessariamente teria que estar numa gruta, poderia ser um espaço da casa que era reservada para os animais naqueles momentos em que eles recolhiam os animais para sua proteção contra as intempéries, e ali era um espaço à parte das casas. Era possível que uma ou outra circunstância ocorresse, mas é interessante que se afirma de que ele se fazia acompanhado por animais. E isso para justificar aquilo que vinha sendo dito ainda pelos profetas, de que ele surgiria acompanhado de 2 animais.
Mas é dito algo interessantíssimo, também na passagem de Lucas, porque é dito que um anjo do Senhor apareceu para os pastores e lhes disse: não temais, pois vos trago uma boa notícia ou uma boa nova, de grande alegria que será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E ainda diz como é que eles devem encontrar Ele. E diz: eis para vós o sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E é relatado por Lucas que logo em seguida uma falange de espíritos se fazem presente entoando cânticos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É um extraordinário relato de materialização de espíritos a anunciar a chegada do Salvador. São espíritos a cantarem junto aos pastores, e eles, enebriados diante daquela situação, se dirigem à manjedoura e vão atrás, efetivamente, e vão à manjedoura. E lá chegando os pastores, diziam uns aos outros: vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E depois que eles veem e percebem que de fato havia o nascimento daquela criança, passam a divulgar nas cercanias. Vendo isso, divulgaram, como diz em Lucas, o que se lhes havia dito a respeito desse menino. E todos os que souberam admiravam-se das coisas que lhes referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Que coisa maravilhosa essa passagem do Evangelho, porque como nós poderíamos, a cada Natal, se não pudermos fazê-lo a cada dia, imaginar essa cena extraordinária acontecendo em nossa casa, em nosso coração. Esse encontro pleno com Cristo, essa anunciação extraordinária, vindo dizer: eu venho vos trazer a boa nova. E que nós tivéssemos essa capacidade de reconhecer essa mensagem e visitássemos Jesus no seu nascedouro, numa manjedoura toda especial que construíssemos em nossos corações e pudéssemos, vendo isto, tendo a clareza de que o Cristo nasceu em nós, pudéssemos dizer glória ao Pai sobre todas as coisas, paz na terra aos homens de boa vontade, reconhecendo sempre que o Cristo nos convoca a uma festa, como Ele foi festa entre nós, não uma festa qualquer. Estamos tão acostumados à reunião dos comes e bebes, mas uma festa que ocorreu há 2000 anos, foi aquela que trouxe a claridade das revelações divinas. E se pudéssemos fazer neste Natal também claridade no entorno de nossas casas, junto aos nossos familiares, aos amigos e aos que não são nossos amigos ainda, e pudéssemos nos dedicar, como diz Joana de Ângeles, ao nos solicitar, compreender o Natal da forma como ela nos pede. Volta-te por Jesus, através dos homens que ainda não o encontraram, e leva a eles a festa insuperável do Natal permanente que abrigas no teu coração. Se pudéssemos realizar neste Natal a tarefa sublime
de levar claridade àqueles que ainda não conheceram Jesus? Porque foi assim que Ele nos fez há 2000 anos, não o conhecíamos. Esperávamos outro, esperávamos o guerreiro, esperávamos o príncipe. E Ele nos chegou simples e humilde. E se pudéssemos dizer, aqueles que, sofrendo na materialidade, não vislumbram a claridade sublime da vida espiritual, e se pudéssemos levar essa claridade, que presente estaríamos oferecendo àquele menino? Nada de pedras preciosas, nada, mantos do príncipe. Estaríamos levando aquilo que ele nos pede. Numa passagem de Humberto de Campos, ele nos fala sobre um personagem, Emiliano Jardim, que era alguém de muita boa vontade, de boas intenções, mas infelizmente muito preso à matéria, materialista. Até que em um momento ele passa por um grande sofrimento com a perda de um dos seus filhos. A morte de um dos seus filhos, e aquilo lhe causou um forte impacto. Até um instante que um padre, ele se lhe aproxima, ele lhe oferece um evangelho. E aquilo transforma a vida dele, porque ele se dedica plenamente. Ele diz: como até agora eu não pude observar a claridade destas coisas? Mas como ele era muito voluntarioso, ele se ergueu para ser aquele católico por excelência, desprezando todas as outras correntes e se colocando contra mesmo aqueles que fossem protestantes, aqueles que fossem espíritas. E agia com tanta vinculação àquela causa que ele abraçou, buscando Jesus nos rituais, na exterioridade, nos templos, nos padres, até um momento em que aquilo já não dá a ele a condição de se sentir vinculado a Jesus. E ele abraça agora o protestantismo e se volta contra os antigos amigos, esquecendo-se de que, num momento de grande angústia, o catolicismo lhe serviu muito a alma. E até um momento em que ele também se desencanta com o protestantismo e vai à casa espírita, e também ali se manifesta com todo vigor contra os protestantes e contra os católicos. E se vincula muito ao fenômeno. Houve uma mensagem, e imagina que aquela mensagem oferece resposta às suas vidas, à sua vida. Mas a dor vem lhe visitar novamente. É a genitora que sofre padecimentos de doenças graves, até que culmina com a sua desencarnação. Logo em seguida, a sua esposa. Os outros 2 filhos que ele tinha criado com tanto carinho se revoltam contra ele, e ele se vê sozinho. E naquele ambiente sozinho, ele começa o caminho de retorno, a descrença em tudo, o abandono das suas tarefas, das suas atividades. E chega mesmo numa véspera de Natal, em que ele se direciona para uma praia e está disposto a suicidar-se. Mas naquele momento ali, nas brandices daquele mar, daquele céu estrelado, havia algo que o convidava a uma reflexão diferente, e ele começa a pensar em Jesus. Ele começa a pensar em Jesus e no significado daquela mensagem poderosa que curou a tantos, que trouxe a emoção, a singeleza, o amor, o perdão para tantos corações. E aquilo o fez recuar, até que um momento ele percebe alguém a lhe falar aos ouvidos: Emiliano, há quanto tempo eu te aguardo, que tu me busques no teu íntimo, no teu coração. Estava eu aqui a te esperar. Agora, meu amigo, me ajuda.
porque eu ainda não cumpri com todo o meu projeto para a terra, e preciso dos auxiliares, que vai levar o irmão em desacerto, aqueles que têm dores maiores que a tua, aqueles que precisam da iluminação, do conhecimento da palavra. Ah, Emiliano, quanto eu te aguardei, que tu viesse me buscar onde eu estou sempre a te esperar, de braços abertos, no teu íntimo, não no outro, não no templo, não nas coisas exteriores. E ali ele se apercebeu e começou a endereçar os pensamentos poderosos de perdão, de entendimento a tantos que ele tinha ofendido e agredido, que eram seus irmãos, os católicos, os protestantes, os espíritas, de todos os instantes, os que eram materialistas como ele, e ele reconheceu isso e deu graças a Deus e modificou a paisagem de sua vida, porque naquele instante o Natal se fez para ele na forma verdadeira que o Natal tem que ser para cada um de nós: trazer Cristo para próximo de nós mesmos e nos movermos e nos orientarmos e agirmos conforme o que o Cristo nos orienta. Dentro de nós Ele nos aguarda. Queridos irmãos, nos lembremos, para finalizar, porque em noites como essas devemos recordar: muitos que nos cercam estão na embriaguez, nas viciações, no desespero, no debate com as suas vaidades e com as suas aspirações materiais. E é necessário recordar a pureza e a simplicidade com que aquele que foi o maior entre todos, antes e depois do Cristo, ali seguir os passos. Francisco de Assis, em visita no Grétio, foi brindado com uma montanha por um nobre João Velita, que era um cristão sincero e que via em Francisco aquele que podia efetivamente trazer a mensagem restaurada do Senhor na pureza, na pulcritude, que era a vida de Francisco. Lhe ofereceu uma montanha porque dizia: eu sei, Francisco, que tu e teus companheiros gostam de umas grutas para ficarem lá em orações. Ele agradeceu o presente. Ele tinha vindo anos anteriores, ele passou por Belém e teve a oportunidade de visitar aqueles espaços e guardava aquela impressão daquele menino, já se aproximava do fim da sua vida. Ele sofria dores soberbas de todas as infecções no pâncreas, no fígado, eram dores atrozes. Mas naquele dia ele pediu a João Velita para que fizesse um presépio tal como haveria de ter sido o nascimento do Cristo. Pediu para colocar um burrinho, uma vaca, tudo que efetivamente pudesse representar em algo muito humilde numa gruta naquela montanha, e solicitou aos seus irmãos que viessem para aquela noite para celebrar o Natal. E qual não foi a sua surpresa quando ele viu a montanha toda iluminada? Ele pensou que tivesse ocorrendo um incêndio naquela montanha, mas quando viu, eram as pessoas com os archotes se aproximando da montanha para celebrar o Natal que Francisco tinha convidado. E Francisco chega e fala, e dizem os relatos franciscanos que ele, em falando ao Cristo, de repente entrou num êxtase e se aproximou daquela manjedoura e trazia como que um menino nos seus braços e fazia gracejos com aquela criança imaginária para os outros. Mas João Velita, que parecia ser médium pelos relatos que tem nos contos franciscanos, afirma que Francisco trazia nos braços o menino Jesus, e ele dizia: graças ao Senhor, graças, Senhor, quanta beleza, quanta bondade, ó Senhor.
Quanto precisamos de Ti. Que nós possamos, nesse Natal, nos lembrarmos do pobrezinho de Assis. E mais do que as festividades, mais do que os presentes, possamos olhar essa manjedoura que carregamos nos nossos corações e com toda a singeleza de Francisco dizermos: ó Senhor, quanta beleza, quanta bondade. Que a paz do Cristo faça morada no coração de todos nós.